Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo com os sotaques que guardam a memória do nosso país e com as lutas que, de mãos dadas com o presente, semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e, claro, uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Páscoa com consciência e receita. Conheça os chocolates que preservam a floresta e fortalecem a reforma agrária. Máquinas chinesas chegam ao Brasil para turbinar a agricultura familiar e garantir a produção de alimentos saudáveis. Direto da Venezuela, a força das comunas que decidem o próprio futuro coletivamente. Conheça o bacuri, o fruto que encantou a realeza e é saúde pura na mesa. Tudo isso e muito mais agora no Bem Viver. Independentemente da religião, tem uma coisa que é quase unanimidade na Páscoa: o chocolate. Mas você sabia que a produção convencional de cacau aqui no Brasil ainda enfrenta desafios graves? Segundo o Ministério Público do Trabalho, a cadeia de cacau é uma das que mais registram casos de trabalho análogo à escravidão e exploração infantil, principalmente no rastro da monocultura. E é por isso que o consumo consciente faz tanta diferença. A nossa querida chefe, Rema Soto, foi até o Armazém do Campo conhecer as opções de chocolate de verdade para a gente se deliciar e ainda fortalecer a reforma agrária. É com você, Rema! Oi, Aline! Oi, pessoal! Olha onde eu estou, no meu lugar mágico, o Armazém do Campo. E agora, nesse mês da Páscoa, a gente está entendendo as possibilidades de cacau que a gente tem aqui. E para isso, quem nos vai contar é a Karina Ortega. Oi, Rema, prazer. Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso Armazém do Campo. A gente está aqui com uma variedade de chocolates, com várias opções para muitos gostos, todos agroecológicos, orgânicos, com opções com frutas nativas, de áreas de assentamento e acampamento da reforma agrária, como essas 4 opções que a gente tem aqui. Essas 3 opções da Raízes do Campo, que a gente tem desde os menos amargos até os mais amargos, que eu sei que vocês já conhecem. A gente fez uma receita maravilhosa com esse daqui. Essa opção aqui é 70% com nibs, mas a gente tem o 50% meio amargo, o chocolate 35% e a Raízes também está com novidade, ela está em lançamento, que é o chocolate branco, que vai ser também um com 70% com nibs. Estamos esperando chegar aqui na nossa loja, porque a gente tem certeza que vai ser tão bom quanto esses daqui. Que legal! E esse? Esse daqui é um outro chocolate também de áreas de reforma agrária, do Movimento Sem Terra, do MST, que é o Cacau Rebelde, do assentamento Terra à Vista, no sul da Bahia. Eles são chocolates que são produzidos nesse método Cabruca, né? Junto com a floresta nativa, protegendo o pé do cacau. Temos aí também várias opções da agricultura familiar, que traz as frutas nativas, como o açaí, como castanha do Pará, o cumaru, pichuri, cupuaçu. Então temos muitas opções, inclusive veganos, sem açúcar também. Todos orgânicos, veganos. E quem produz, por exemplo, essa marca? Essa marca aqui, a Chocolat, é uma marca que está com a gente há bastante tempo aqui no Armazém do Campo. Ela é uma marca que foi fundada por mulheres, né? Por uma mãe e uma filha. Essa marca em específico, todos os chocolates são orgânicos. Tem muitas opções veganas, inclusive. Eu acho que de todas as marcas que a gente tem aqui, a Chocolat é a que tem mais opções veganas. E muitos sabores, né? Que delícia! E como eu sempre falo no programa, agora é nossa vez. Qual deles a gente vai experimentar? Acho que para aproveitar, vamos experimentar esse Cacau Rebelde. Olha, do sul da Bahia. Que delícia! Cheiro de fresquinho. Maravilhoso! Karina, muito obrigada. Sempre um prazer vir para cá, para o Armazém do Campo. E agora a gente vai criar uma receita deliciosa. A gente que agradece, muito bom receber vocês aqui sempre. Voltem mais vezes. E se você aí de casa quiser experimentar os nossos chocolates, vem aqui no Armazém do Campo. E aí, você achou que ia ficar só nessa visita? Pois não, a gente vai idear uma receita maravilhosa.
pudim de chocolate. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de um leite condensado, 300 ml de leite, 5 ovos, 150 gramas de açúcar, 60 gramas de cacau em pó, 75 ml de água. A gente vai começar nosso pudim por aquela parte que todo mundo tem medo, o caramelo. Frigideira ou panela e a gente coloca o açúcar. Nosso açúcar ele vai derretendo e a gente vai deixando ele. Tem pessoas que falam, não pode mexer. Pode sim, não tem problema não. No final das contas, a gente precisa que todo esse açúcar derreta. Aí, o que eu faço? Adiciono água, a metade da quantidade do açúcar. A gente vai deixar agora o água se entender com o açúcar. De aos pouquinhos ele vai virar aquele caramelo que a gente quer. Prontinho, olha aqui nosso caramelo. A gente tem que ter muito cuidado porque o caramelo é um produto que ele queima e queima muito. Aí a gente com segurança pega a nossa forma e transfere o nosso caramelo. Quanto caramelo, o que seu coração mandar. E aí a gente reserva. Ele vai endurecer um pouquinho. Vamos para o segundo passo. A gente tem um ovo inteiro e tem 4 gemas. Aí eu vou utilizar um pouquinho de leite primeiro para quebrar toda essa estrutura aqui. Ótimo. Restante do leite. E aos poucos eu vou adicionando o cacau. Esse cacau em pó a gente encontrou no Armazém do Campo, orgânico, maravilhoso. E assim a gente vai incorporando ele. E aí por último a gente adiciona o leite condensado. Incorporamos bem, não precisa botar no liquidificador. Tem mitos acerca do liquidificador e aquelas bolinhas, aqueles furinhos no pudim. Mas, para mim, aqueles furinhos se fazem por causa da temperatura do forno e não pelo liquidificador. Por se acaso a gente bate na mão, né? E isso aqui está pronto. Despeja sempre no meio de nossa forma de furinho. A gente coloca ele com papel alumínio para que aqui em cima não se torne uma película dura, sabe? Então faz isso. Desse jeito, assim, porque se eu faço isso, aquela água que está aqui, ela pode subir e entrar no nosso pudim. Então a gente meio que veda toda a nossa borda. A gente vai levar ele em banho-maria. E vou ao forno pré-aquecido a 150 graus por aproximadamente 40 minutos. Depois de 4 horas na geladeira, vamos ver se vai dar certo. Essa aqui é a parte que eu acho que todo mundo tem medo. Vamos torcer? Tcharam! Nosso pudim de chocolate. Olha essa beleza. Eu quero decorar com essas rosas. Experimenta, entra na cozinha, faz aquilo que é velho, faz aquilo que é novo, mistura as duas coisas. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. Rema Chef, Chevre Restaurante e você sabe, né? Agora, minha vez. Maravilhoso. Eita, que gostosura! Agora eu tenho uma dica para você. Sabe esse cacau rebelde que a Rema experimentou? Ele vem lá do assentamento Terra Vista, no sul da Bahia, que inclusive o Brasil de Fato tem um documentário emocionante que conta como o MST enfrentou o agronegócio e o coronelismo para transformar a região através da agroecologia. Bora conferir. O cacau, na verdade, eu conheci o cacau quando eu cheguei aqui, no assentamento. Plantar, cultivar, quebrar, secar,
É bom demais cultivar o cacau. Quando o MST ele faz essa ocupação, quando o MST traz essas famílias, traz de volta esse povo para o que é seu, o que é de direito seu, esse sujeito ele deixa de ser escravo e passa a ter a condição de ser um homem livre ou uma mulher livre. A transição agroecológica aqui foi pela necessidade, mas ela tem dado uma força muito grande e a renda está cada vez aumentando das pessoas. Então isso está fazendo as pessoas acreditar na promessa do MST, de mudar a vida, de sonhar. Hoje, isso tudo que você está vendo aqui hoje não tinha. E tudo hoje foi passado pela minha mão, pela mão dos meus filhos e pela mão dos companheiros que hoje também moram aqui. Nós viemos para transformar a monocultura em um livro de diversidade. E para você assistir a produção na íntegra, é só acessar o YouTube do Brasil de Fato. E olha só que notícia boa. A produção da reforma agrária ganha agora um reforço de peso que vem lá do outro lado do mundo. Um acordo histórico garantiu a construção da primeira fábrica de máquinas chinesas voltadas para a agricultura familiar aqui no Brasil. É tecnologia para ajudar quem põe comida de verdade na nossa mesa. E quem chega para dar todos os detalhes é o nosso correspondente direto de Pequim, Mauro Ramos. A construção da primeira fábrica de máquinas agrícolas para a agricultura familiar no Brasil foi confirmada em um acordo assinado em Pequim no último mês de março. O projeto da Sinomac, a principal indústria do setor de maquinário da China, e da empresa de ciência e tecnologia brasileira OsEarth. Tanto o MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, quanto a Prefeitura de Maricá são parceiros desse projeto. Cedenir de Oliveira, dirigente do setor de produção do MST, acompanhou a assinatura do acordo. Hoje é um dia histórico para a luta camponesa brasileira. Nós que aos 42 anos do MST lutamos pela conquista de um território. E na nossa estratégia está a implantação da reforma agrária popular. E essa implantação da reforma agrária premissa vários pilares da sua construção, que vai desde a agroecologia, produção de alimentos, mas, sobretudo, nesse caso, é o processo de mecanização. A fábrica terá capacidade de produção de até 5.000 unidades por ano de modelos de 25 e 50 cavalos que terão como destino associações e cooperativas brasileiras de reforma agrária e da agricultura familiar tradicional, por meio de políticas públicas como o Pronaf e programas de compras estatais. Maria Gomes, gerente-geral da Os Máquinas, que também acompanhou a firma do acordo, conta que foram firmados 3 documentos, sendo um deles o que define os parâmetros jurídicos e comerciais dessa parceria. Ela descreve os outros 2. Também estamos celebrando o contrato do SKD, que é onde traz os principais elementos e componentes dos tratores nos modelos que nós estamos escolhendo para a nossa fábrica, né? E também nos modelos de 25 e 50, especificamente alinhado com a estratégia da mecanização adequada para a agricultura familiar no Brasil. Então, esse processo também foi celebrado hoje. Também estamos celebrando o contrato da linha de montagem, que tem sido essencial, inclusive, para modelar o arranjo e o desenho da nossa fábrica, essa linha de montagem adequada aos nossos modelos. Então, essa parceria ela é a consolidação e a possibilidade de concretização de um projeto político, tecnológico para a agricultura familiar. O SKD é um modelo de comércio internacional em que um produto é exportado parcialmente desmontado em grandes módulos e conjuntos prontos para ser montado no país de destino. Após uma primeira etapa de montagem dos tratores chineses, o acordo prevê entrar em uma fase de nacionalização da produção. O advogado Samuel Assaf, que participou da assinatura do contrato, explica como esse processo deve funcionar. O processo de nacionalização ele é uma parte importante dessa etapa, porque a legislação brasileira, para questões financeiras, questões fiscais, exige que seja pelo menos 60% nacionalizado o produto. Mediante a isso, nós pretendemos conseguir fazer a nacionalização de peças do SKD e partes desse processo de industrialização que nós estamos desenvolvendo dentro da fábrica. Para Maria Gomes, esse é um aspecto fundamental dessa parceria entre China e Brasil.
e também é a possibilidade não só de desenvolver nessa fase, de importar e desenvolver a fábrica, mas ir pensando na questão da autonomia tecnológica, olhando para o arranjo da nacionalização daquilo que é como produto nacional. Então, a nossa primeira estratégia faz esse primeiro arranjo de levar os kits e componentes desmontado, monta no Brasil, mas também apresentar a proposta de nacionalização, que à medida dos primeiros 3 anos vamos avançando para ter um produto nacional. Com presença na China, a Baobá, a Associação Popular para a Cooperação Internacional, foi um ator-chave na articulação para o projeto da primeira fábrica de tratores para a agricultura familiar no Brasil. O coordenador para a América Latina da Baobá, Luiz Arref, afirma que essa primeira experiência pode ser expandida para outros países do sul global. Esse exemplo agora de uma cooperação Brasil-China para a produção de tratores que vão desenvolver a indústria brasileira com tecnologia chinesa e melhorar a vida do povo no campo, produzindo mais alimento saudável para o povo brasileiro, é um marco fundamental. E nós entendemos que isso não se restringe à cooperação Brasil-China. Isso, na realidade, é um marco importante, é uma lição, é um aprendizado para ambos os lados. Mas nós queremos que também seja um aprendizado, uma lição para outras cooperações em outros países aonde a agricultura camponesa está desenvolvendo seu projeto, seja de fortalecimento da sua agricultura tradicional, seja de luta pela reforma agrária popular, pela reforma agrária integral. Para Maria, a mecanização e a reindustrialização no Brasil não tem a ver apenas com o aumento da produtividade, mas com o desenvolvimento no campo, a diminuição da penosidade do trabalho, a participação das mulheres e a permanência da juventude no campo. Pensar mecanização agrícola é pensar um conjunto de ações que valida esse processo. Então, o nosso debate da mecanização não é a máquina como fim, mas como meio de desenvolvimento no campo, garantindo a produção agroecológica, a soberania alimentar, garantindo as outras dimensões da vida na possibilidade da produção de alimentos saudáveis, agroecológicos, base da alimentação da população brasileira a partir da agricultura familiar. E agora partiu América Latina. Bora conhecer como o povo da Venezuela se organiza nas comunas. E o que é isso? É o povo decidindo junto como cuidar do próprio bairro ou da comunidade e produzir de forma coletiva. O nosso enviado em Caracas, Leonardo Fernandes, nos conta mais sobre isso. Se o presidente dos Estados Unidos acreditava que o projeto de transformação da Venezuela, iniciado com a Revolução Bolivariana em 1999, chegaria ao fim após o bombardeio e o sequestro de Nicolás Maduro, se enganou redondamente. Após o dia 3 de janeiro, data da agressão estadunidense ao país sul-americano, o povo venezuelano decidiu responder ao ataque com mais socialismo. E, nesse sentido, as comunas cumprem um papel fundamental, como explica a porta-voz da comuna Zamora Vive em Tierras Ricaute, Merlin Arado. O que aconteceu conosco em 3 de janeiro serviu para nos afirmarmos mais como povo, como uma grande família, como o povo venezuelano, de saber que o nosso presidente foi sequestrado, em poucas palavras. Mas nós demonstramos que, com unidade aqui em nosso país, nós venceremos. Seguimos trabalhando, seguimos avançando, seguimos crescendo cada dia mais. Estamos mais fortalecidos do que nunca. Nossa revolução vai para frente e seguimos como ponta de lança em nosso país, Venezuela. As comunas são unidades territoriais que vão além da vida em comunidade. Elas fazem parte de um projeto político de transformação desde as bases, em que o interesse coletivo orienta também os processos produtivos, de acordo com as potencialidades de cada território. Atualmente são quase 4.000 comunas em todo o país. Destas, 53 são indígenas, 1.056 rurais, 1.851 suburbanas ou mistas e 964 urbanas, somando 3.924. Cada comuna elege porta-vozes por voto secreto. Eles são responsáveis por articular com o governo a criação do Banco Comunal
que organiza os recursos públicos e da produção local destinados a projetos de melhoria da vida em comunidade. Nairúvia Silva, porta-voz da Comuna Socialista Agroturística El Aranheiro Latino-Americano, explica o papel das comunas na construção de um novo modelo de país. A comuna é um espaço novo de vida. A comuna é um novo espaço de vida, um novo espaço de construção, um espaço que nos permite trabalhar de maneira conjunta, articulada e a pensar sempre em função do coletivo. Ou seja, a comuna tem sido um espaço que permite construir esse novo modelo social, esse novo modelo de economia e esse novo modelo de país, que de verdade é a partir daí que vamos parir o socialismo. Não há outro caminho. Durante visita a uma comuna do estado Trujillo, nos Andes venezuelanos, o ministro de Comunas, Ángel Prado, explicou que mesmo com a forte campanha internacional de desinformação contra a Venezuela, o chavismo segue como única força política com capacidade de governar o país. Aqui governarão os patriotas, as patriotas, e é isso que tem que ser informado ao mundo. Aqui ninguém vai quebrar nossa moral. Aqui ninguém vai frear o avanço do projeto bolivariano. Não é a primeira vez que passamos por uma dificuldade, mas aqui nossa tarefa de construir o socialismo é irrenunciável. Prado destacou que após o ataque estadunidense, a determinação do governo venezuelano tem sido avançar com a certificação de novas comunas pelo país, consolidando o projeto de poder popular. O estado andino de Trujillo, por exemplo, será declarado muito em breve a primeira unidade federativa organizada 100% através das comunas. Vamos impulsionar os processos, as assembleias, que as pessoas sejam eleitas por voto secreto para que, o que tiver liderança fique ali, tenha maior legitimidade e depois passemos à etapa de registro, a etapa de constituição de todas as instâncias e possamos entregar logo os certificados. E depois que façamos um ato político com a presidenta Delcy, com o capitão Diosdado e declaremos o estado de Trujillo um estado 100% comunal. Comuna ou nada. A frase, dita pela primeira vez pelo então presidente Hugo Chávez, é repetida à exaustão pelas organizações populares, sinalizando a determinação de um povo que não deixará retroceder o projeto de país, inaugurado pela Revolução Bolivariana. E a gente começou com sabor e não poderia terminar de outra forma. E para provar que o bem viver tem fartura para todos os gostos, vamos até o Maranhão conhecer o bacuri, um fruto da Amazônia e do Cerrado essencial para o sustento de comunidades rurais. Quem chega para nos contar sobre isso é a Mariana Castro. Amarelo por fora, cremoso por dentro, o bacuri é um dos frutos mais marcantes da Amazônia e do Cerrado. Rico em potássio, fósforo e cálcio, ele é base de uma culinária diversa. Aparece em doces, sucos, sorvetes, licores e outras delícias. Da semente se extrai um óleo usado como anti-inflamatório e cicatrizante pela medicina popular e pela indústria de cosméticos. A palavra bacuri tem origem no tupi e significa cai logo. O nome indica o ponto ideal de colheita. Em vez de tirar o fruto da árvore, o mais comum é recolher do chão aqueles que caem naturalmente, já maduros. Imponente no meio da mata, o bacurizeiro pode chegar a 40 metros, com troncos altos e resistentes. Conhecido por mostrar a vida rural e a paixão por frutas típicas, o maranhense Melquisedeque Almeida apresenta a fartura do fruto na região. Estou aqui, direto das matas do interior do Maranhão, em busca de um fruto muito procurado aqui na região, um fruto chamado bacuri. Você conhece o bacuri? Pois é, tem muito aqui no nosso Maranhão, tem outras regiões também de outros estados, né? Mas principalmente aí Pará, Maranhão. O bacuri é assim, a gente não costuma bater nele para cair, não. Normalmente a gente espera ele cair no chão. O sabor ácido e adocicado do bacuri atravessou fronteiras. Segundo a Embrapa, na década de 60, a rainha Elizabeth II se encantou com o fruto durante uma visita ao Brasil e levou mudas para a Inglaterra. E não é só o sabor que chama a atenção. Do bacuri quase tudo se aproveita.
como conta Melquisedeque. Lembrando, pessoal, que esse bacuri aqui, tudo dele é bom. Pessoal aí do sul, do sudeste, da região que não tem o bacuri, pessoal, é uma fruta incrível, né? Eu posso afirmar, não dá para comparar com outra fruta não, assim, viu? Ó, vamos aqui, ó, esse aqui tá bom, o sabor é incrível, tudo do bacuri é saboroso, tudo. O que você fizer dele é uma delícia. Tem gente que aproveita essa casca aqui, ó. Aproveita, faz um mousse, né? Mas o que mais se aproveita é exatamente daqui, ó, dessa polpa. Tira a polpa, vende a polpa. Em São Luís, a venda da polpa do bacuri faz parte da rotina de Bianca Souza, feirante especializada em frutas típicas do Maranhão. Trabalho aqui na Praia Grande com polpa de fruta. E aqui é o bacuri, que é vendido muito, sai bastante. E é uma fruta que o maranhense gosta muito. A tradição de coleta do bacuri nas matas resiste e o imponente bacurizeiro segue desempenhando um papel fundamental na vida das comunidades amazônicas, que das matas tiram o sustento e a renda. Eita, que o programa de hoje deu água na boca, né? Mas a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, a gente tem uma versão no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorito, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!